23 de agosto. Dunas batendo no Mar do Norte, curva bancada de 18 graus e um circuito que a Fórmula 1 está prestes a deixar para trás, talvez para sempre. Essa é a cena de Zandvoort esse ano. E pro Bortoleto, essa corrida carrega um peso que nenhuma outra etapa do calendário carrega. Pode ser a única vez na carreira inteira dele que ele vai sentir esse traçado debaixo das rodas. Porque essa não é só mais uma parada depois da pausa de verão. É o fim de um contrato entre a Fórmula 1 e o circuito holandês. Última edição confirmada. Depois desse domingo, ninguém sabe quando ou se os carros vão voltar a cortar essas dunas. E o motivo de eu trazer essa corrida para vocês, hoje, não é só nostalgia, não é só olha que pista bonita vai sair do calendário. É sobre o que Zandvoort exige de um piloto e sobre o que pode estar sendo preparado, em silêncio, dentro do box da Audi, para essa despedida específica. Deixa eu te mostrar o tamanho do desafio primeiro. Zandvoort não é um circuito qualquer. Tem curva bancada extrema, a famosa Tarzan, com 18 graus de inclinação, mais fechada que muita curva de circuito oval nos Estados Unidos. Pilotos que já correram ali descrevem o traçado como insano, old school, um desafio que exige consistência aerodinâmica do primeiro ao último metro da volta. Não existe espaço para falha ali. 1 milésimo de segundo de instabilidade numa curva bancada daquelas pode custar a volta inteira, ou pior, pode custar a corrida inteira. E é justamente aqui que a pergunta começa a fazer sentido. O que exatamente a Audi e o próprio Bortoleto estariam preparando para domar essa fera, sabendo que é a última chance de fazer isso valer a pena? Porque pensa comigo. A própria Audi já declarou publicamente que vai ajustar o carro especificamente para buscar confiança e estabilidade ao longo desse traçado ondulado. Isso não é declaração de rotina. É reconhecimento direto de que Zandvoort pode expor qualquer fragilidade técnica que o carro ainda carregue. E a gente já sabe que esse carro tem fragilidade de sobra para expor. A equipe confirmou, ainda esse ano, que não vai trazer nenhuma atualização significativa de motor até 2027. Ou seja, o Bortoleto vai encarar um dos circuitos mais brutais e exigentes de toda a temporada com exatamente o mesmo pacote técnico limitado que já vem carregando desde o início do ano. Só que tem um detalhe que muda o tom dessa história. Pela primeira vez na história, Zandvoort vai receber um fim de semana de sprint. Formato inédito ali. Isso significa uma sessão de classificação extra, mais pontos distribuídos ao longo do fim de semana inteiro. E, principalmente, mais janelas de oportunidade para reverter um cenário que já se tornou familiar demais para o brasileiro. O de bater na trave da zona de pontos, corrida após corrida. E é exatamente nesse contexto que eu preciso te perguntar. Será que existe algo mais sendo preparado por trás dos panos? Algo que a Audi só foi perceber quando o carro já estava na pista? Porque não faz sentido nenhum, olhando pelo histórico recente, que o Bortoleto simplesmente aceite mais uma corrida de quase pontos, numa pista que ele talvez nunca mais volte a pilotar na carreira inteira dele. Tem gente que corre para cumprir tabela. E tem gente que corre porque sabe que aquela pode ser a única chance real que vai ter. Vale lembrar o contexto emocional que cerca esse momento específico da carreira dele. Foi bem antes da pausa de verão que o Bortoleto confirmou publicamente que o futuro dele com a Audi já está resolvido, dizendo que tem contrato de vários anos e que pretende construir, com paciência, algo grande dentro desse projeto. Zandvoort chega então como o primeiro grande teste depois dessa declaração pública de lealdade. É a primeira oportunidade real de mostrar, na pista, que essa aposta de longo prazo já começa a valer a pena, mesmo num circuito hostil, mesmo com o equipamento tecnicamente estagnado.
não é sobre talento puro. Isso o Bortoleto já provou ter de sobra, corrida após corrida. É sobre saber administrar o peso de um momento único, irrepetível, sabendo que o relógio da história não vai dar segunda chance nesse circuito específico. E se você parar para pensar no tamanho simbólico disso, um piloto brasileiro de 21 anos, carregando praticamente sozinho a pontuação de uma equipe inteira, chegando pela primeira e provavelmente única vez a um circuito lendário que está prestes a desaparecer do calendário, com um carro que a própria equipe já assumiu não vai evoluir tão cedo. É o tipo de cenário que separa piloto comum de piloto que realmente se destaca quando a pressão aperta de verdade, porque Zandvoort não perdoa quem chega despreparado. As curvas bancadas ali castigam qualquer inconsistência de setup, qualquer erro de equilíbrio de carro, de um jeito que poucos circuitos do calendário conseguem replicar. Se o Bortoleto realmente está escondendo alguma cartada, algum ajuste, alguma estratégia diferente para essa corrida específica, é porque ele sabe, melhor que ninguém, que essa não é uma corrida qualquer para desperdiçar. E tem outro detalhe que reforça essa sensação de que algo diferente pode estar sendo preparado. A gente já viu, ao longo dessa temporada inteira, o Bortoleto extrair resultado de onde praticamente não deveria existir resultado nenhum. Corrida atrás de corrida, batendo na trave da zona de pontos em pistas completamente diferentes entre si, com estilos de traçado que exigem coisas opostas do carro. Isso não acontece por sorte. Isso acontece porque existe um trabalho de adaptação constante, um ajuste fino que o próprio piloto e a equipe vêm fazendo, sessão após sessão, para tirar o máximo absoluto de um pacote técnico que já foi assumido publicamente como limitado. Então, quando um circuito do calibre de Zandvoort aparece no calendário, exigindo justamente esse tipo de consistência extrema que o Bortoleto já vem demonstrando dominar em outras pistas, fica ainda mais difícil acreditar que essa corrida vai ser tratada como qualquer outra. Existe história, existe simbolismo, existe a despedida de um circuito lendário e existe um piloto que sabe que só vai ter essa chance uma única vez na carreira inteira dele. E olha, eu não vou fingir para vocês que tenho a resposta certa sobre o que exatamente pode estar sendo preparado nos bastidores. O que eu sei é que a combinação de fatores é grande demais para ser ignorada. Última corrida histórica num circuito lendário, formato de sprint inédito ali. Motor tecnicamente congelado e um piloto que acabou de declarar publicamente compromisso de longo prazo com o projeto. Tudo isso convergindo exatamente no mesmo fim de semana. Fica então a expectativa real que eu quero deixar com vocês. Será que o Bortoleto vai conseguir, finalmente, quebrar essa sequência de quase pontos, justamente na última corrida da história desse circuito icônico? Ou será que a exigência técnica brutal de Zandvoort vai expor de vez as limitações que a própria Audi já assumiu carregar até 2027? Porque não estamos falando só de mais um resultado de fim de semana. Estamos falando de um piloto brasileiro tendo, talvez, a única chance da carreira inteira dele de deixar sua marca num circuito que está prestes a sumir do mapa da Fórmula 1. E se existe mesmo alguma cartada guardada, alguma preparação diferente acontecendo longe dos holofotes, esse é o cenário perfeito, o palco exato para ela ser revelada. E vocês? O que acham que o Bortoleto pode estar preparando em silêncio para essa despedida? Vocês acreditam que essa vai ser a corrida em que ele finalmente rompe essa sequência frustrante de ficar de fora da zona de pontos por pouco? Deixa a teoria de vocês aí embaixo, nos comentários, porque eu quero muito ler o que cada um de vocês acha que está guardado para esse fim de semana em Zandvoort.